Oi, gente, mais uma aula de material de construção, material de construção. Hoje nós vamos estudar sobre o processo de fabricação do gesso, certo? Continuando com o processo de fabricação dos aglomerantes. Então, o gesso ele é obtido a partir da desintegração total ou parcial da chipsita, certo? A chipsita é um material natural encontrado na natureza, com algum teor de impureza, como a sílica, a alumínio, o óxido de ferro e carbonato de cálcio. Então, sendo o teor máximo de impurezas, né, de 6%. Então, a chipsita é um tipo estrutural de gesso mais conhecido na indústria cimenteira, né? Ele encontra no seu estado natural em grandes jazidas sedimentares, geologicamente denominadas de evaporitos. Então, aonde é que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar ela na Serra da Araripina, no Ceará, Pernambuco e Piauí. Podemos encontrar aqui na nossa região, né, em Mossoró, e nas regiões de Codó, Balsas e Carolina, ficam no estado do Maranhão. Então, a chipsita natural ela é calcinada, ou seja, ela passa por um processo de queima e nós podemos ter a sua classificação como gesso rápido ou gesso estucador. Então, ele é obtido a uma temperatura de 150 a 250 graus Celsius. Após a calcinação, a queima, né, as pedras elas são moídas e confeccionadas as faixas para a utilização, né? O endurecimento do gesso ele se dá pelo fenômeno de reversível da calcinação, certo? Então, o processo de pega do gesso ele inicia entre 2 a 3 minutos, então é muito rápido, pessoal, certo? E após essa mistura com a água, ele leva de 2 a 3 minutos para começar a sua pega. E o seu término de pega é entre 15 a 20 minutos. Então, o processo de ganho de resistência, ele pode durar semanas, né? E tem algumas coisas que influenciam nesse processo de resistência, como o tempo e a temperatura da calcinação, que a chipsita passou pelo processo de queima, né? A finura do gesso, a quantidade de água no amassamento, certo? E a presença de impurezas. Quais são as propriedades do gesso, pessoal? Então, o gesso ele tem peso específico de 0,7 a 1 kg por decímetro cúbico, certo? A sua densidade fica em 2,7 kg com decímetro cúbico. Uma coisa bem importante que a gente deve destacar é que o gesso ele corrói o aço. Então, por isso que para a gente reforçar o gesso, né, por exemplo, quando você vai fazer um forro de gesso, a gente tem que usar armaduras galvanizadas, que são aquelas armaduras que elas são protegidas, certo, pessoal? Porque o gesso em contato com o aço, ele começa a oxidar. Então, não é recomendável que se use gesso e aço, certo? Então, a gente usa armaduras galvanizadas, né, fibras sintéticas e tecidos para a gente ter, né, reforçar o gesso, tá certo? Outra propriedade do gesso é que ele é isolante de um tipo médio, certo? Então, ele pode proteger a estrutura contra incêndio, absorvendo grande quantidade de calor. O gesso ele é muito conhecido, né? Então, vocês têm na casa de vocês, eles são utilizados, a gente utiliza hoje até para substituir a argamassa, né, pessoal? Tem muitas pessoas que utilizam o gesso hoje para rebocar paredes, né? Por dizer que gastam bem menos, né? Sou sincera em dizer que eu nunca fiz esse cálculo em relação entre gesso e reboco, mas em reboco, o reboco que a gente utiliza de cimento, mas deve ter uma diferença bem grande, né? Dependendo também da estrutura que você vai rebocar. Então, assim, é necessário que vocês tenham em mente, certo? Como é seu processo de fabricação, para vocês entenderem, né, aquilo que vocês utilizam. Então, esses aglomerantes, pessoal, tanto a cal como o gesso, elas fazem parte, né, do nosso dia a dia. Então, quem é que não tem um forro de gesso na sua casa? E outra coisa que é importante falar,
Quando vocês chegarem no próximo ano, a gente vai estudar sobre a questão de forros, né? E o forro de gesso, ele tem que ter a sua forma de execução, né? Ter um processo de execução, porque a gente precisa dessa questão de durabilidade, né? E muitas pessoas elas não sabem trabalhar com o forro de gesso, né? E por causa que toda estrutura ela tem uma dilatação e o gesso também quando ele é utilizado, né, ele tem a sua dilatação térmica, né, que é quando ele está frio, quando ele está quente ele expande e quando está frio ele retrai. Então, esses dois aglomerantes, a cal e o gesso, eles também fazem parte no processo de fabricação do cimento que a gente vai estudar mais lá na frente, tá bom? Então, uma aula bem rapidinha sobre o gesso. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, se vocês tiverem, voltem o vídeo, vejam novamente, certo? São coisas simples, né, que a gente consegue entender se a gente ver mais de uma vez, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.